Olá para você que acompanha o Fora de Eixo, estamos chegando para mais um grande episódio. Hoje, para falar de Anápolis, Série D do Campeonato Brasileiro, final chegando, se aproximando, Anápolis e Retrô. Teremos também a Série B do Campeonato Brasileiro pegando fogo. O Vila Nova voltou ao G4 depois de tropeçar para a equipe do Brusque. Conseguiu uma excelente vitória diante da Chapecoense, mas com riscos. Temos também o Goiás, que foi a Pernambuco e empatou em um jogo polêmico com a equipe do Sport. Teremos também a Série A do Campeonato Brasileiro, claro, falaremos bastante do Atlético, que irá tentar pôr uma aguinha no chope ali do time do Corinthians no Memphis Depay, e falaremos também sobre a terceira divisão do Campeonato Goiano. Para isso, ao meu lado está ele, João Pedro Bolzan. Olá, Bolzan, beleza? Olá, João. Olá, telespectador. Chegando para mais um Giro Fora de Eixo, para repercutir tudo que aconteceu aí da semana no futebol goiano, semana bastante agitada. É isso aí, Luan. Teremos grandes decisões no final de semana para o futebol goiano e o Anápolis é o grande destaque. Olá, Luan. Olá, João Vitor. Olá também, João Pedro Bolzan e ao nosso telespectador. Semana cheia, assim como foi também esta última semana. O final de semana promete com decisões, principalmente para o Anápolis aí, que vai tentar esse título inédito, hein? Tá merecendo o Anápolis. E vamos começar falando da equipe do Anápolis então. O Anápolis que conseguiu uma classificação heróica nos pênaltis diante do Maringá, que até então tinha a melhor campanha geral da Série D do Campeonato Brasileiro. Chega a essa final com muita moral, Bolzan. Vai ser um jogo complicadíssimo diante do Retrô, time que tem uma estrutura excelente. Dá para se dizer que dos times que disputam a Série D, que disputaram a Série D nesse ano, talvez a melhor estrutura, mas é aquela história. Estrutura não entra em campo, mas o Anápolis vai ter que ficar muito esperto diante do Retrô, até porque o jogo da volta vai ser em Recife. É verdade, João. O Retrô é uma equipe, como a gente já repercutiu na semana passada, uma equipe nova, né, no cenário pernambucano. Finalmente conseguiu acesso, tem batido na trave aí já há alguns anos, mas que tem bastante dinheiro. Se preparou para chegar à terceira divisão, até mais tempo do que eles imaginavam de chegar na Série C, contra o Anápolis, que foi se superando a cada fase, né? Não à toa, nas últimas, desde as oitavas, foi se classificando apenas nos pênaltis, mostrando que é um time batalhador, um time guerreiro, e que não pode ter medo de ninguém. Para mim, já eliminou a equipe mais forte dessa Série D, que era o Maringá. Então, é numa final, não tem time ruim. Se os dois chegaram até aqui, promete ser um jogo muito bom domingo agora no Jonas Duarte. O Anápolis que é o terceiro time goiano a chegar numa final de Série D do Campeonato Brasileiro. Antes tivemos o Crack lá em 2012, o Crack que acabou sendo vice-campeão. Em 2021, recentemente, tivemos a equipe da Aparecidense. E agora, chegando à decisão de novo, a equipe do Anápolis. Sua expectativa tá boa, Luan? Acredita na equipe do Anápolis? O Bolzan falou sobre o Anápolis ser um time cascudo nas decisões por pênaltis. O Retrô também não fica atrás. Inclusive, o Retrô decidiu todas as fases dele nos pênaltis. João Vitor, a expectativa é a melhor possível, principalmente pelo lado do Anápolis. Já provou ser uma grande equipe. Não à toa eliminou Iguatu e Maringá, que para mim eram duas equipes que mereciam também estar na Série C. O Maringá conseguiu, o Iguatu já não. Mas que pena que trombaram diante do Anápolis também, que é uma ótima equipe. Mas enfrenta um grande adversário, que é a equipe do Retrô. O Bolzan apontou muito bem, é um projeto muito bacana do Retrô. A gente pode lembrar que algumas temporadas atrás ganhou o maior destaque quando fez um grande jogo diante do Corinthians pela Copa do Brasil, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Então, assim, é um projeto muito bom que vinha buscando esse acesso há muito tempo. Agora conseguiu não só o acesso, como a vaga na final. O Anápolis tem que tomar cuidado, porque, como você disse, decide lá no Recife, mas o Anápolis tem total capacidade, já mostrou ser um time muito qualificado e vai em busca desse título. A expectativa é a melhor possível e dentro do Jonas Duarte, principalmente nesse primeiro jogo, a expectativa é de vitória, que o Anápolis possa vencer e, quem sabe, levar uma vantagem lá para o Recife, que vai ser muito importante. Pois é, o time do Retrô que foi fundado em 2016 é um time jovem, né, Bolzan? Tem o que? 8 anos de fundação. É um time que já foi 2 vezes vice-campeão pernambucano, em 2022 e 2023.
é uma equipe que vai dar trabalho na Série C do ano que vem e enfrenta o Anápolis, que tem alguns destaques, dentre eles o Gonzalo, tem também o Matheus Lagoa. É um time bem ajeitado, né? E quem se destacou muito nessa fase de semifinal pelo Anápolis foi o goleiro, né? O Ellerson. Ah, não tem como, né? Pegou uma cobrança decisiva ali na decisão por penalidades. O Anápolis que tem sabido sofrer, né? Muitas vezes, a gente até falou semana passada, começa alguns jogos um pouco desatento e tem que correr atrás do placar. Dessa vez conseguiu segurar o 0-0 lá em Maringá. E nos pênaltis brilhou mais uma vez a estrela do goleiro Ellerson, né? Então, como eu já disse, é uma equipe que sabe sofrer, uma equipe aguerrida e tem sido um exemplo até para as outras equipes goianas da forma de como se portar em campo. A equipe do Anápolis é forte, sabe jogar bem também, mas o que mais me chama a atenção é a vontade e a gana que eles têm. Beleza, então agora vamos passar para a Série B do Campeonato Brasileiro, começando a falar sobre o Goiás. Bom, tivemos uma semana agitada, principalmente de quarta para hoje, no Goiás Esporte Clube, depois do jogo de quarta-feira diante do Sport, empate em 1-1, que a gente vai comentar já já. O Edminho Pinheiro, ele acabou renunciando à presidência do Conselho Deliberativo do Goiás. O Edminho, que é sobrinho do falecido Aile Pinheiro, presidente histórico do Goiás. E agora, Luan, o torcedor esmeraldino meio que fica naquela esperança. Poxa, finalmente, né, o Edminho saiu porque o trabalho que ele vinha fazendo não era bom. E ele também chegou a pegar licença por conta de questão de saúde. Exatamente, João Vitor. A torcida do Goiás, que a gente pôde ver nas redes sociais, comemorou bastante essa saída, realmente deu um pico de esperança. A família Pinheiro, ela viveu alguns momentos no Goiás, desde glórias e momentos de luta. A família Pinheiro passou por todos esses momentos. O grande Aile Pinheiro talvez seja o maior nome, foi o que mais deu certo à frente do Goiás. O próprio pai do Edminho, o Edmo Pinheiro, também teve um grande sucesso, mas o Edminho não conseguiu trazer esse sucesso, dar continuidade a esse sucesso, e a torcida do Goiás comemorou bastante. Então, assim, a torcida do Goiás vê como uma nova etapa, agora surge uma nova esperança, que o próximo nome que vir também, a torcida do Goiás espera que faça um ótimo trabalho, porque o Goiás merece. A gente sabe da grandeza que tem o Goiás Esporte Clube, e ser tomado muitas vezes por esses fatores, deixar esses fatores prejudicarem a história e o tamanho do Goiás é muito complicado. Então a torcida agora tem um novo pico de esperança. Lógico que já foi durante a semana, já havia esse rumor que poderia haver uma renúncia, mas é lógico que o clube também não esperava, mas é uma notícia que particularmente a torcida do Goiás gostou muito. Vamos ver como vai reagir o Verdão aqui, principalmente nas próximas semanas. Pois é, e Bolzan, o Edmil ocupava esse cargo desde 2022, cargo que por muito tempo chegou a ser do seu Ailê, e é uma crise política dentro do Goiás, porque o Paulo Rogério Pinheiro, ex-presidente executivo e primo do Edminho, ele já criticou a alteração feita no ano passado no estatuto do clube, agora tem a saída do Edminho, então, querendo ou não, isso acaba trazendo até um mal-estar na própria família, né, Pinheiro? O que acontece hoje no Goiás Esporte Clube seria digno de Mário Puzo escrever no Poderoso Chefão, né? Um novo capítulo da história, que é uma família em guerra, né? Desde o início do mês já externada com a nota do Paulo Rogério Pinheiro, e acaba que a corda arrebenta pro lado mais fraco, né? A torcida não gosta de nenhum dos dois, mas o Paulo Rogério, principalmente quando assumiu, ele teve uma hombridade de estar mais próximo ao torcedor. Eu lembro do Instagram do presidente do Goiás ser aberto a DM para falar com a torcida, e algo que foi se desgastando até acabar. E quanto isso se desgastava, a imagem do Edminho começava a aparecer mais quando se falava do Goiás, o que dava a impressão até de quem comandava era o Edminho. Então, com essa guerra política familiar dentro do Goiás, acabou estourando para o lado do Edminho, que
é até engraçado a gente ver, né? No começo da Série B ele tinha pedido licença, o Goiás chegou a liderar. Dessa vez ele pediu uma licença de novo. O Goiás fez 2 jogos, não perdeu nenhum, depois de vir numa sequência terrível. Então o torcedor meio que fica aí com a esperança de dias melhores. A ver quem irá assumir agora lá no conselho. Provavelmente deve ser o Vanderlan Alcântara, o dono da Vascafé. Durante a semana passada, antes de sair de fato a renúncia do Edmin, alguns áudios já rodando aí na rede falando sobre o Vanderlan assumir. Vamos ver aí os próximos capítulos e vamos torcer que o grande beneficiado seja a torcida do Goiás e seja a instituição Goiás Esporte Clube, que é grande demais para passar por isso. Pois é, agora vamos falar do Goiás em si, só que dentro de campo. O Goiás jogou diante do Sport na Arena Pernambuco e empatou, Luan, 1-1. O que você achou do jogo? O torcedor do Goiás pode ficar empolgado, jogou bem, teve polêmica. Vamos começar primeiro falando do jogo. Então, João Vitor, o Goiás surpreendeu. A gente não esperava que o Goiás fosse arrancar um ponto lá do Sport. Eu, particularmente, na minha perspectiva individual, não esperava. Goiás que começa muito bem, abre o placar logo no início da partida com o Edu, depois deixa o Sport até ter um pouco domínio do jogo e isso culminou no empate, né? Como você falou, teve algumas polêmicas que a gente vai pontuar mais tarde, mas é um Goiás que consegue um ponto importante. Acho que você pontuar diante do Sport lá na Arena Pernambuco, a gente sabe que o Sport jogando em casa é muito forte, seja na Arena Pernambuco ou até mesmo na famosa Ilha do Retiro. O Sport já mostrou que é um time muito qualificado. Estava no G4 e seguiu no G4 com esse empate, só perdeu a posição para o Vila Nova, mas segue dentro do G4. É uma equipe muito qualificada. Acho que é um saldo positivo, dá um pouco de esperança para a torcida, que já vem, teoricamente, 2 resultados positivos, se a gente for considerar esse empate. Vitória diante do Avaí, agora esse empatezinho, arrancar um empate lá diante do Sport é bacana. Então, assim, dá um pouco de esperança para a torcida do Goiás, que agora mira o próximo jogo aí com um pouco mais de confiança na sua equipe. É, o Goiás que abriu o placar aos 10 minutos, Bolzan, com um gol marcado pelo Edu, depois de uma cobrança de escanteio que se originou pela direita. Pouco tempo depois, o Zé Roberto fez o gol do empate, cobrando pênalti. E aí a gente vai começar a entrar nessas polêmicas, mas antes eu queria que você comentasse um pouco sobre o jogo e também já desse andamento a essa marcação do primeiro pênalti que o Zé Roberto converteu. É muito bem pontuado pelo Luan. O Goiás começou bem na partida, fez um primeiro tempo bastante digno, se defendendo, é verdade, mas conseguindo sair para a partida buscando contra-ataques, que era o que a gente esperava do Goiás jogando fora de casa mesmo. O Edu voltando a marcar, muito importante. Eu acho que é um jogador que não pode ser reserva, até porque a finalização dele é muito boa. É muito difícil ele receber dentro da área e não conseguir ao menos acertar o gol. Tem o Faro, então é o camisa 9 para mim, da forma que eu vejo, ideal para o Goiás, que peca muito na criação e às vezes por isso os atacantes passam fome lá na frente. Com o resultado de 1-0, o Goiás se fecha e num lance bobo dentro da área, que a bola nem deveria já estar lá, já era para ter sido chutada, o zagueiro Esmeraldino acaba furando, né, após um toque do jogador do Sport, e na minha visão, sem que haja a falta, para mim nem encostou ali, o atacante do Sport faz uma cena ali digna de Oscar, o juiz acaba caindo dele e o VAR, que deveria ter entrado ao menos para falar, você tem certeza disso aí? Você acha mesmo que tocou? Você viu o toque? Ainda não saiu os áudios na CBF, eu acabei de olhar um pouco antes aqui da gravação. A gente não sabe o que o VAR falou de fato para o juiz. Acabou marcando, né? O pênalti muito bem convertido pelo Zé Roberto, colocando 1-1 no placar, que se perdurou até que houvesse outra polêmica no segundo tempo, né, João? Exatamente, mais uma polêmica no segundo tempo e na reta final do jogo, inclusive, o Lucas Ribeiro recuou a bola pro Tadeu, ele foi dar o chutão pra frente e aí, segundo a arbitragem, acabou acertando o jogador do Sport. E nesse lance, Luan, os jogadores do Goiás reclamaram muito, a arbitragem acabou dando o pênalti, mas pra sorte do Goiás, o Gustavo Coutinho acertou na trave
E aí, na sequência, no rebote, o Tadeu pegou a bola. Exatamente, João Vitor. E antes eu queria falar do primeiro pênalti. Eu assino aqui as palavras do Bolzan. Realmente acho que nem houve o toque. E se houve, não é suficiente para derrubar o jogador do esporte. Não é intencional em nenhum momento. Então, para mim, não houve o pênalti. Agora, o segundo pênalti, João Vitor, apesar de toda a reclamação, eu particularmente achei pênalti. Acho que o Tadeu perde sim o tempo de bola. Acho que quem toca a bola primeiro é o atacante do esporte, mas é lógico que isso eu não consegui chegar a uma imagem tão conclusiva. Mas, na minha visão, quem toca primeiro é o jogador do esporte e o Tadeu acaba fazendo a carga nas pernas do jogador e assim pênalti bem marcado, na minha opinião. É lógico que é um lance que gera discussão, gera diferentes interpretações. Na minha opinião, foi pênalti, mas um pênalti que, em teoria, não serve para muita coisa, já que o Gustavo Coutinho acabou acertando a trave, no rebote o Tadeu fez uma bela defesa e garantiu esse empate importante para o Goiás. Então, assim, é um jogo polêmico, eu acho que o Goiás foi sim prejudicado se a gente for olhar o primeiro lance, não vejo motivo nenhum para a marcação do pênalti, e o Bolzan foi perfeito. Há o VAR, se há o VAR deveria ter chamado, deveria ter pelo menos indicado o juiz que fosse olhar com mais calma esse lance, porque realmente eu não vi o pênalti. Então, o Goiás, para mim, foi prejudicado, mas que traz um ponto importante lá do Recife agora para tentar usar de confiança para a próxima partida. Pois é, e Bolzan, para você foi pênalti, não foi pênalti? E comenta também, aproveitando, sobre a tabela. A gente vai mostrar nesse momento a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás, com o resultado, ficou na 10ª posição, com 37 pontos. Nesse momento está a 6 pontos da equipe do Sport, 4ª colocada. É uma distância que o Goiás conseguiu reduzir, até porque no final de semana houve o tropeço. Por exemplo, o Vila Nova acabou tropeçando. Por mais que o time do Sport tenha ganhado, o Mirassol nessa rodada tropeçou, inclusive perdeu para um time que está lutando contra o rebaixamento, o Guarani. Então, a rodada acabou ajudando o Goiás de certa forma, né, Bolzan? Contrariando um pouco as palavras do Luan, para mim, sim, no segundo lance de pênalti marcado na partida, eu não acho que o Tadeu tenha feito a carga faltosa. Para mim, o Tadeu chega antes na bola e depois tem um esbarrão de jogo, muito valorizado pelo atacante mais uma vez, bem típico do futebol brasileiro. E por sorte, né, ou por alguma ajuda divina, não sei, fica aí da sua crença, a bola não entrou e perdurou 1-1 no placar. 1-1 que poderia ter sido melhor para o Goiás se não tivesse vindo de umas partidas com resultados pouco abaixo do esperado, né? Contra Paysandu, contra Ituano, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, que eram partidas que a gente esperava mais pontos do Goiás, e o Goiás acabou tropeçando. Agora pega algumas pedreiras de sequência, ganhou do Avaí, empata com o Sport lá em São Lourenço da Mata, né, na Arena da Pernambuco. A curiosidade é que o Sport nunca ganhou do Goiás na Série B e vai continuar sem ganhar, pelo menos até temporada que vem. E sobre a tabela, o Goiás ainda tem um jogo por fazer, né? Então consegue vencer nessa partida, consegue dar uma encostada lá. O Sport também, que hoje é o 4º colocado, também tem uma partida por fazer. Só que o Goiás joga contra o Amazonas. No período lá que deveria ter sido a partida, ali perto da eliminação da equipe esmeraldina para o São Paulo, o Amazonas estava na parte de baixo da tabela e agora virou um dos concorrentes ao acesso. Com certeza, quando remarcarem, deve ser um grande jogo na Serrinha. E mais uma vez, o Goiás tenta sair da briga pelo acesso e a briga puxa o Goiás de volta. Então a emoção na Série B é sempre assim, até o fim. Vamos ver se o Goiás agora, jogando contra adversários mais difíceis, vai ter na sequência aí Mirassol, Coritiba, Vila Nova. Vamos ver como se sai, porque se conseguir pontuar bem, ganha grande fôlego, além de tirar pontos dos adversários de cima e entra de vez na briga. E é justamente sobre isso, Luan, que eu quero comentar. O time do Goiás, como o Bolzan falou, vai ter adversários diretos na briga pelo acesso. Inclusive, próximo jogo contra o Mirassol, na sequência visita o Coritiba, recebe o Santos, recebe o Vila Nova, visita o América. Esses são os próximos jogos do Goiás, ou seja,
o Goiás vai pegar dos próximos 5 jogos, 5 postulantes ao acesso. É claro que o Coritiba ele tá um pouco, vamos dizer assim, mal nessa briga pelo acesso, mas é um time que recentemente já teve uma sequência de 3 vitórias consecutivas, ganhou de um postulante ao acesso o time do Ceará na última rodada, então uma sequência super pesada que o Goiás vai ter pela frente. João Vitor, é a Série B, né? A Série B ela é assim mesmo, e o Goiás que agora tem uma sequência, como você muito bem pontuou, muito complicada, e o Goiás precisa pontuar. A gente sabe da qualidade dos adversários, tem a boa equipe do Mirassol, recebe na Serrinha ainda nessa semana, temos também a equipe do Curitiba, que você muito bem pontuou, que a gente não dá para cravar se o Curitiba é ou não uma boa equipe, é uma equipe muito irregular durante o campeonato, a gente vê o Curitiba, como você também disse, emendando algumas vitórias consecutivas, depois faz algumas partidas abaixo. A própria equipe agora também, que você falou do Vila Nova, né, que é o clássico, ainda tem um adicional de ser um clássico, então assim, o Goiás tem uma sequência muito difícil, tem que trabalhar se quiser garantir pontuação. Acho que quanto mais você conseguir pontuar nesses confrontos é muito importante para o Goiás, para não fugir da briga do acesso, porque se você não pontua muito bem nesses jogos e deixa os seus rivais se afastarem de você, vai ficar muito complicado, até porque estamos chegando na reta final da Série B e as coisas vão afunilando. Vai ficando o tempo mais curto, o trabalho vai ficando mais difícil, então o Goiás precisa sim garantir pontos nessas partidas, mas a gente sabe que é uma sequência complicada, o Goiás vai ter que trabalhar muito para garantir essas vitórias. E você tocou no assunto Vila Nova, logo logo teremos o clássico Goiás e Vila. E agora vamos passar, né, pro lado colorado, passar pro lado do Vila Nova. Vila Nova que jogou diante da Chapecoense no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Abriu 3-0, o Alisson jogou muita bola, fez 2 gols, deu assistência. O Todinho fez um golaço, uma chapada na gaveta direita do goleirão da equipe da Chapecoense, o Léo Vieira. E Bolzan, torcedor do Vila tá animado, mas, meu amigo, não dá pra passar tanto sufoco como foi no final do jogo ontem. Se não fosse o Deni Júnior, o Vila poderia muito bem ter tomado o empate. Se não é sofrido, não é Vila Nova, né? Já diz o ditado. Foram 60 minutos espetaculares do Vila, dos melhores dessa Série B. Conseguiu fazer o 3-0 de forma muito fácil, mas após as mudanças na equipe da Chapecoense, a equipe já um pouco distraída, já com o resultado na mão, se retraiu. Em alguns lances eu vi até o Cristiano, principalmente no primeiro gol, o Cristiano deixa a marcação correr um pouco, ele marca a distância e acaba saindo o gol de 3-1. Mas é um Vila que vence, né? Às vezes não convence, mas sempre vence. E dentro de casa, principalmente, tem ali uma campanha esplendorosa e, apesar do susto, consegue voltar ao G4, né? Chegou ali à terceira posição com 45 pontos. Cair não cai mais, né? Não é a briga do Vila, mas chegou aos 45 pontos. Então agora é esperar ver na próxima rodada. Já tem um jogo complicado fora de casa, onde não tem jogado bem, né? Lá no Castelão contra o Ceará, outra equipe que está no bolo também para se aproximar no grupo dos 4. Então é o que a gente vai ver, como que o Vila vai se portar mais uma vez jogando fora de casa. A gente sabe que dentro do Oba o Vila tem jogado muito bem. Tem jogado muito bem, Luan, e o negócio é o seguinte, o Bolzan comentou que o Vila chegou a 45 pontos. Eu sempre vi o torcedor comentando, principalmente depois daquele vexame que o Vila passou diante do Paysandu, 10-0 no agregado, na final da Copa Verde, que o objetivo maior era permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Em alguns tropeços do Vila, até recentemente contra o Brusque, eu vi torcedor comentando, só falta 3 pontos, que é justamente a matemática para se livrar do rebaixamento. Você se surpreende com o Vila Nova? Para você, o Vila, ele finalmente deixou aquele lema de só brigar para não cair para a Série C, de ser um time de meio de tabela na Série B. O Vila hoje tem um potencial muito grande de estar na Série A do ano que vem? Sem dúvida nenhuma, João Vitor. Eu acho que essa história do Vila brigar para não cair para a Série C já passou.
Tanto na temporada passada quanto na temporada atual, a gente vê um Vila diferente, a gente vê um Vila que incomoda seus adversários, principalmente os adversários diretos. Eu acho que o torcedor, nessa forma de comemorar os 45 pontos, é muito mais uma forma de protestar contra alguns jogos do Vila Nova, principalmente esse que você citou muito bem diante do Brusque, mas eu acho que a torcida age assim também para colocar os pés no chão, mas o pensamento do torcedor é totalmente no acesso. O Vila já demonstrou que vai brigar até o final por esse acesso e tem grande chance de garantir. Se continuar garantindo o resultado dentro do Oba, manter essa invencibilidade até o final e beliscar alguns pontos fora de casa, começando agora diante do Ceará, que eu vejo que é totalmente possível, o Vila pode sim buscar esse objetivo que é o acesso. Hoje o Vila não é mais um time que briga para não cair para a Série C. Hoje eu vejo o Vila com novos objetivos, novas perspectivas e hoje, para mim, é um grande candidato ao acesso. Tem tudo para garantir esse acesso, mas precisa trabalhar. Não pode deixar acontecer igual aconteceu no segundo tempo do jogo de ontem, um jogo onde estava ganho, acabou que o Luizinho mexeu um pouco mal, modificou um pouco a equipe e deixou a Chapecoense jogar. Conseguiu a vitória, isso que eu acho que é importante, levar os 3 pontos, o que traz confiança para a torcida, mas tem que trabalhar justamente essa questão, porque não pode vacilar da forma que vacilou ontem, se quiser garantir esse acesso. E Bolzan, o time do Vila Nova hoje ele tem 2 extremos, porque no ataque o Henrique Almeida ele não marca gol há 11 jogos. O último gol do Henrique Almeida foi no dia 14 de julho, aquele golaço de vôlei na virada para cima do Avaí, e desde então ele não marca mais. E outro cara assumiu o protagonismo no ataque do time do Vila, o Alisson. O Alisson, inclusive, deu assistência no gol diante do Brusque, no jogo diante da Chapecoense ele fez 2 gols, deu uma assistência. E ele é um cara que não tem uma estatura tão grande. Ele tem 1,73 m, mais ou menos. E ele fez 2 gols de cabeça ontem. Cabeceio, bola na área. Não é só o grandalhão. O pequeno também, o cara que não tem uma grande estatura, ele também pode aparecer para surpreender. Basta saber se posicionar. E ele tem feito isso. E eu queria que você comentasse sobre esse lado negativo do Henrique Almeida e o positivo do Alisson, que está salvando, até jogando mais centralizado. Primeiramente, se o Alisson fala que ele tem 1,73, ele tá mentindo, porque eu tenho 1,74 e já vi ele na zona mista, ele é muito menor que eu. Eu vou até olhar aqui certinho, viu? O Alisson, não à toa, vinha jogando Série A nos últimos anos, porque é um jogador de Série A. Assim, logicamente, quando chega lá, não vai se destacar da mesma forma que se destaca na B, é 1,73. natural. 1,73 tá mentindo. Até me perdi aqui. É um jogador de Série A que está na Série B, é um jogador que para mim é o grande motorzinho do Vila Nova, é o jogador que faz a bola girar, ele faz todas as posições ali na frente, e agora até mais centralizado, tem o dom do posicionamento, é um jogador muito guerreiro também, sempre voltando para marcar, se doa pelo time e tem colhido os frutos. E o Henrique Almeida é meio que a gente já espera dele. Ele é um jogador de muitos altos e muitos baixos pela carreira toda. Ele foi artilheiro, melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 e ficou mais alguns anos sem ninguém saber o que ele estava fazendo. Aí, de repente, ele aparece em outra equipe, na Chapecoense, faz alguns golzinhos, some de novo. Aparece no Goiás, faz uma campanha terrível, aí aparece no Vila, faz uma boa campanha, some. Então, é o estilo do Henrique Almeida, um jogador que vive de altos e baixos. A gente lembra que no Goianão a gente reclamou bastante do Henrique Almeida, ele até tinha comemorado muito a chegada de um novo técnico, que ele teria grandes chances quando chegou o Luizinho, e no começo se mostrou o artilheiro, né? Decidiu algumas partidas no final do jogo, com voleio, com gol de barriga, mas assim, é um jogador que infelizmente tinha um potencial, tem uma técnica muito boa, mas que infelizmente vive de altos e baixos. Infelizmente a gente já espera mais ou menos isso dele. O João Vitor, só para pontuar também uma questão que foi levantada por vocês e o Bolzan falou muito bem, é um ataque do Vila que hoje eu vejo como muito dependente do Alisson. A gente vai lembrar bem que o ataque do Vila não marcava um gol, os atacantes do Vila não marcavam gol desde o jogo contra o Operário. Diante do América foi o Eric Davis, diante do CRB naquele jogo muito complicado foi o Gemes.
Na própria derrota para a equipe do Brusque, quem marcou foi o Elias, o gol de honra. Então, assim, se o Alisson não está na noite, não está na tarde maravilhosa que ele costuma apresentar, tanto no Oba quanto fora de casa, o Vila fica muito dependente. Ontem, diferentemente disso, a gente viu um Vila diferente, o ataque jogando muito bem. O que estava mais abaixo realmente era o Henrique Almeida. Acho que está precisando um pouco de confiança também. Como o Bolzão pontuou, quando o Luizinho chegou, jogou muito bem, mas hoje está um pouco abaixo. Então, assim, eu vejo o ataque do Vila um pouco dependente do Alisson. Prova disso que até o gol do Todinho, que foi um golaço, obviamente, méritos totais para o Todinho, mas quem inicia a jogada é o Alisson. Então, é um jogador que é muito influente nesse ataque do Vila Nova e que, quando está bem, você pode ter certeza que a equipe do Vila, no geral, vai estar bem, porque é um jogador muito qualificado. Como o Bolzão pontuou aqui, é um jogador de Série A que está jogando a Série B e hoje, não tenho dúvidas nenhuma, que é um dos grandes ídolos do Vila Nova. Não, e só é muito também pelo estilo que joga o Vila Nova. Ele não tem esse atacante pesado na área e os números mostram isso. Porque o Henrique Almeida tem 6 gols nessa Série B, o Alisson e o Todinho tem 5 cada. Então é uma equipe que tem um ataque que se movimenta bastante ali na frente. Muitas vezes essa movimentação faz com que o ataque não marque tantos gols, mas faça com que chegue o meio-campo ali de surpresa, chutando de fora da área, chegando ali na meia-lua ou até na marca do pênalti ali para marcar. Então é uma equipe com um ataque bastante versátil. É assim que funciona o Vila Nova hoje. Ô, João Vitor, você dá um cortezinho aqui que eu demorei para desmutar aqui, porque tá foda assim, esse negócio aqui. O display do celular tá horrível. Enfim, mas eu vou continuar. E outro ponto para destacar também, João Vitor e Bolzan, é uma boa atuação. Agora, não falando do ataque, puxando um pouco para a defesa, que eu queria destacar que é a atuação do Ralf. Ralf ontem, não só ontem, como assim, vem fazendo uma ótima Série B. A gente sabe o jogador que é o Ralf, não à toa campeão mundial, um jogador acima da média, mas ontem é uma partida perfeita do Ralf. Perfeita mesmo. O primeiro tempo, por exemplo, onde a Chapecoense não criou, passa pelo Ralf, diversos desarmes, diversas interceptações. Então, assim, é um jogador muito qualificado. E ontem o Luizinho, quando acabou tirando o James, eu acredito que essa se firmou como a dupla de zaga do Vila Nova, Ralf e James mesmo. Hoje eu vejo o Ralf muito mais jogando como um zagueiro mesmo, dando essa segurança, até porque no Vila Nova não se firmou nenhum zagueiro desde o início da temporada. A gente teve no início da temporada aí Quinteiro e Anderson Conceição, ninguém se firmou. Talvez, fora o Ralf, que é volante, na verdade, não é zagueiro. Acredito que o que melhor se firmou foi o James, mas mesmo assim é muito incerto ainda. Hoje eu vejo o Ralf como o grande nome dessa equipe do Vila Nova, não à toa é capitão dessa equipe, e destacar que a grande atuação do Ralf nos últimos jogos, e em especial o jogo diante da Chapecoense. Pois é, estamos vendo aí na tela a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vila Nova, na próxima rodada, irá visitar a equipe do Ceará. Vai ser um grande jogo. Lembrando que no primeiro turno, o pessoal do Ceará, né, Bolzan, de uma rádio, acabou questionando o Vila Nova dentro do grupo dos 4 primeiros. E até agora eles estão meio que queimando a língua, né? Porque o time do Ceará não consegue entrar no grupo dos 4 e o Vila tá permanecendo a cada rodada que passa e se candidatando a subir. De forma efetiva lá em cima. É uma equipe grande, é uma equipe de Série A, mas que não consegue fazer com que os seus gastos fora de campo sejam visíveis dentro dele. Então, tem uma camisa pesada, tem um time forte, mas só isso não vai fazer subir. A Série B é uma competição muito complicada, às vezes envolve muito mais do que só jogar bola, e o Ceará tem pecado nisso nas últimas temporadas, desde que caiu, e vai ficando aí, neste momento, com 39 pontos na 8ª colocação, a 39 pontos, né? A 4 pontos do Sport neste momento, sendo que o Sport tem um jogo a menos. Vem de 2 derrotas, as 2 fora de casa, é verdade, mas vem de uma partida terrível contra o Curitiba, foi totalmente dominado, 3-1 lá no Alto da Glória. Precisa bastante desses 3 pontos contra o Vila e com certeza vai ter o apoio da torcida lá no Castelão. Beleza, vamos falar então agora de Atlético Goianiense.
o Atlético Goianiense que está mal na Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Adson Batista já pensa no ano que vem, já declarou isso na entrevista pós-jogo, depois da derrota diante do Vitória no Acioli pelo placar de 2-0. E a gente vai botar a tabela na tela, mas que situação, né, Luan Alves? Vive a equipe do Atlético. O Adson, assim, ele é muito sincero às vezes. Eu, particularmente, não gosto quando ele vai a público e dá um tipo de declaração dessa, porque por mais que ainda o Atlético esteja numa situação muito difícil, o time só tem 18 pontos, mas ainda tem campeonato, né? E eu acho que isso é ruim até para os jogadores que estão buscando espaço talvez até pro ano que vem. Verdade, João Vitor. E a prova disso é a divisão de opiniões que a gente tem na torcida do Atlético sobre o Adson Batista. Ele nunca foi um cara, eu diria que, em outras palavras, unânime. Ele nunca foi unânime na equipe do Atlético quanto à opinião do torcedor. É um torcedor que alguns, obviamente, vão falar que é um grande presidente, e eu concordo com isso, é um grande presidente da história do Atlético, muito importante para essa fase boa que viveu o Atlético nos últimos anos, mas é um cara também que às vezes solta alguns comentários sem necessidade, prejudicam muito mais a equipe. Durante todo o campeonato, inclusive a gente pode até destacar, a gente não vê muitos clubes tendo esse costume que o Atlético tem de o presidente falar quase depois do final de todo jogo. Normalmente a gente tem jogadores, tem treinadores, mas o Adson insiste em falar no final de quase todos os jogos, os que vencem, os que perdem, e às vezes ele solta alguns comentários desnecessários que prejudicam o andamento da equipe. O Atlético, na fase que está, com 18 pontos, inclusive superou uma das piores campanhas, que seria da Chapecoense, do Brasileirão, por apenas 1 ponto, e 3 do América. Então, assim, na fase que está o Atlético, são apenas 3 pontos da pior campanha da história dos pontos corridos. Então, assim, o Atlético não vive uma boa fase realmente, e o Adson, às vezes, acaba soltando algumas pérolas que prejudicam esse andamento. Acho que o Atlético precisa de confiança nesse momento. Acho muito difícil a permanência, mas se o Atlético quiser permanecer, vai precisar da união dos seus jogadores, da união da diretoria com o treinador também. Então, assim, acredito que isso acaba muito mais prejudicando do que beneficiando o Atlético nesse momento da competição, nesse momento difícil que vive o Dragão. O time do Atlético, Bolzan, que nesse momento está a 9 pontos da equipe do Fluminense, 16ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A. O detalhe é que o Atlético agora vai ter uma sequência pesadíssima, porque vai jogar contra o Corinthians, fora, na estreia do Memphis Depay, vai jogar em casa diante do Fluminense, depois visita o Criciúma e recebe o Cuiabá. Não tem jogo fácil na Série A e são confrontos diretos, né, Bolzan? Então o Atlético não pode, se ainda quiser sonhar com permanência, tropeçar nesses jogos. Só para pontuar o que o Luan falou bem, primeiramente. Eu nem lembro como que busquei aqui na memória como é a voz do Humberto Louser. Eu não lembro, porque sempre depois do jogo a gente vai ouvir nas rádios a entrevista com o Adson. Aí você se coloca no lugar do torcedor. Se nem o cara que fez a contratação, tá pagando os jogadores ali, tá dentro do clube dia a dia, acredita numa virada ali para saída do rebaixamento, é eu que vou acreditar? Pô, aí fica difícil, né? Até para arrecadação, parece meio burro uma colocação dessa, sabe? De afastar o torcedor, de desmoralizar. Talvez seja uma tática dele de causar uma comoção reversa nos jogadores, de querer mostrar que ele tá errado. Talvez, mas eu acho uma estratégia meio incongruente do Adson. E agora é só jogo de 6 pontos daqui para frente, né? Primeiramente contra o Corinthians fora de casa, onde o Atlético não tem se dado bem, longe do Castelo do Dragão. Antes dessa partida contra o Vitória, eram apenas 4 vitórias no campeonato inteiro, sendo que 2 eram nas últimas 3 rodadas jogando lá no Acioli. Acabou perdendo um jogo que não poderia perder, pensando em sair da zona. E agora vai ter que ir atrás desses 3 pontos que perdeu aqui em Campinas, lá em São Paulo. Com o Corinthians que se reforçou bem, tem um técnico muito bom, casa lotada, porque os ingressos
estamos gravando aqui na quinta-feira. Na quinta-feira à tarde já haviam se esgotado. Então, Memphis Depay, um dos melhores jogadores no futebol sul-americano agora, vindo para jogar no Brasil. Então, são muitas coisas além, muitas coisas contra o Atlético que vai precisar se superar. Mas uma vitória lá daria um fôlego imenso para tentar sair da zona de rebaixamento. Nesse momento são 9 pontos, sendo que o Atlético tem um jogo a mais que o Fluminense, que ocupa a 16ª colocação, mas vai enfrentar todos os adversários aí da parte de baixo em sequência. Então, esse fôlego, essa vontade que pode dar a vitória jogando lá em Itaquera é essencial. O Atlético precisa se superar nesse sábado, às 4 horas da tarde. Vai precisar se superar, a situação do Atlético é muito complicada. Inclusive, eu vou até buscar a última vitória do Atlético Goianiense como visitante, que já faz um tempo, né? O time tem 2 vitórias como visitante dentro da competição. A última vitória do Atlético como visitante, pelo que eu estou vendo aqui, foi contra o Fluminense. No dia 15 de junho, ô Bolzan, 2-1 pro Atlético, naquele jogo da confusão do Álvaro, assessor do Atlético, com o Felipe Melo. Exatamente, ganhou ali no começo do campeonato do Vitória, lá no Barradão, e a outra vitória fora de casa foi contra o Fluminense, nesse jogo da confusão. Fluminense que estava numa espiral de derrotas, maus resultados e jogando muito mal. Desde a chegada do Mano se recuperou bastante, tá jogando também muito bem a Libertadores. Naquele momento era um adversário menos complicado do que seria hoje. Pois é, e Luan, vamos agora então para o resumão da 3ª divisão do Campeonato Goiano. A 3ª divisão, a nossa querida 3ª divisão, que está pegando fogo e que conheceu nesta semana, nesta última quarta-feira, o seu primeiro classificado às quartas de final, e até o momento único. O Guanabara City garantiu a sua classificação, chegou aos 14 pontos, liderando o grupo B da competição, e com isso garantiu a sua classificação à próxima fase. Outro ponto que eu queria destacar também é a reação do Mineiros. A gente pontuou nos programas anteriores que o Mineiros era uma equipe que estava deixando a desejar, reagiu, inclusive neste grupo do Guanabara City, está na 2ª colocação com 12 pontos, pode até terminar na liderança deste grupo também. Então o Mineiros reage aí muito próximo também da classificação, e a gente vai trazer aquele resumão. A gente tem alguns jogos da 7ª, 8ª e 10ª rodada para serem disputados. A gente sabe que é um pouco confuso esse regulamento da 3ª divisão. Então, assim, a 9ª rodada já foi toda disputada, enquanto temos jogos da 7ª rodada para disputar. Na 7ª rodada, a gente já falou no último programa de 2 duelos, Bela Vista e Guanabara, que empataram em 0-0, e América e Itaberaí, que empataram em 2-2. No sábado, dia 14, aconteceu mais algumas partidas. O Pires do Rio foi goleado pela equipe do Tupi de Jussara, lá no Abrão Manuel da Costa, em Trindade, 7-1. A gente tem que lembrar também que no último programa a gente pontuou que o Pires do Rio vinha de 2 derrotas extensas para o Rio Verde, um 8-1 e um 5-0, e agora conhece mais uma derrota muito extensa, 7-1 para a equipe do Tupi. Rio Verdense foi derrotado para a equipe da Aparecida, 2-1 lá no Mozart Veloso do Carmo. A equipe do Cerrado foi goleada pelo Itumbiara, 3-0 no Aníbal Batista de Toledo. No dia 15, no domingo, o Rio Verde empatou em 3-3 com a equipe do Uruaçu. Eles que lideram o grupo A, as duas equipes, consequentemente, são primeiro e segundo colocado. Então, assim, é um jogo que impacta demais na tabela, até porque a gente vai falar das próximas partidas que tem para acontecer. Então, esse duelo aqui impacta demais e ajuda um pouco a equipe do Uruaçu. E eu já vou pontuar o porquê. Na 8ª rodada, também no sábado, tivemos alguns duelos. Itaberaí e Mineiros jogaram lá no Rio das Pedras, em Itaberaí, e a gente apontou que o Mineiros reagiu, o Mineiros venceu 2-0 para cima da equipe do Itaberaí e passou a equipe do Bela Vista. Por quê? Porque o Bela Vista empatou com a equipe do América de Morrinhos no dia 15, no domingo, no Geraldo Felipe. Então, assim, não conseguiu superar a equipe do América de Morrinhos, que é a decepção do campeonato, só 4 pontos conquistados, está na última colocação do grupo B, já sem chances de classificação e não joga mais.
ou seja, mesmo se jogasse, ainda teria a chance de pelo menos passar a equipe do Itaberaí, que está na quarta colocação, mas não consegue mais porque já disputou todos os seus jogos. No sábado, dia 21, temos mais alguns jogos pela oitava rodada. Jogos esses que vão decidir os grupos A e C. A gente tem Tupi e Rio Verde do Geraldão. O Tupi que está ali na terceira colocação com 9 pontos conquistados. Está se classificando como o melhor terceiro colocado, mas assim, é um jogo muito difícil para o Rio Verde. E por que eu falei que o Uruaçu se beneficiou? Porque o Uruaçu tem a mesma pontuação do Rio Verde. As duas equipes têm 10 pontos, só que o Uruaçu enfrenta o Pires do Rio. E o Pires do Rio tem nenhum ponto conquistado, tem 0 vitórias, perdeu todos os jogos que disputou e tem um saldo negativo de menos 24. E o Uruaçu, jogando dentro de casa, tem tudo para garantir essa vitória e garantir sua classificação, jogando a pressão para Rio Verde e Tupi tentarem garantir sua classificação no confronto direto. É óbvio que assim, a pontuação é muito boa, então provavelmente essas equipes também devem passar como melhores terceiros colocados, mas assim, é lógico que passar na primeira e na segunda colocação te dá uma vantagem a mais de, consequentemente, quem sabe, decidir algum jogo do mata-mata em casa. Temos também Aparecido e Cerrado no Aníbal Batista de Toledo, esse jogo que pode definir classificação no grupo C. E temos Itumbiara e Rio Verdense. Itumbiara que ainda tem chance de classificação, Rio Verdense que já só encerra a sua participação realmente, não tem mais chance de classificação. Em caso de vitória, chegaria a 5 pontos. O Itumbiara que está em segundo tem 8 e o terceiro colocado é a equipe do Cerrado com 7 pontos. Ou seja, chegando a 5, a equipe do Rio Verdense não conseguiria passar nenhum dos dois. Na nona rodada, os jogos já aconteceram. No dia 18/9, na última quarta-feira, Guanabara venceu a equipe do Itaberaí no Olímpico 2-0, um jogo que deu a classificação à equipe do Guanabara City, o primeiro classificado na próxima fase. E o América de Morrinhos, como a gente pontuou, que fez a participação muito decepcionante, foi goleado pelo Mineiros no João Vilela, 4-1, até dando continuação a essa reação do Mineiros. E a 10ª rodada que acontece agora, no sábado, dia 21/9, 2 jogos que vão decidir o grupo B. Itaberaí recebe a equipe do Bela Vista no Rio das Pedras, lá em Itaberaí, e o Mineiros recebe a equipe do Guanabara City, lá no Odilon Flores. E, João Vitor, agora a gente vai dar uma passada na classificação, entender como é que funciona este final, já que a gente está aí no último final de semana da primeira fase. E a classificação é a seguinte, começando pelo grupo A, a gente tem Rio Verde na primeira posição com 10 pontos conquistados e o saldo de 13. Isso que pode ser um impacto para definir também a colocação, vamos supor, se Rio Verde e Uruaçu tiverem o mesmo resultado, eu digo vitória com vitória ou empate com empate, o Rio Verde tem um saldo de 13, enquanto o Uruaçu tem um saldo de 4. E é o que diferencia as duas equipes, o Rio Verde aí na primeira colocação. Na terceira colocação temos a equipe do Tupi. A equipe do Tupi com 9 pontos conquistados. Vai enfrentar o Rio Verde aí na última rodada. E tem um confronto decisivo. E pode, quem sabe, garantir a sua classificação. E na quarta colocação, Lanterninha Pires do Rio, que tem a pior campanha da terceira divisão. Nenhum ponto conquistado, menos 24 de saldo. Encerra sua participação no próximo sábado. No grupo B, este grupo que conta com o Guanabara City, a única equipe classificada, Guanabara lidera com 14 pontos. Na segunda colocação temos a equipe do Mineiros, com 12 pontos conquistados. Em terceiro temos o Bela Vista, com 11 pontos conquistados. E destacar também que o Bela Vista, há um tempo atrás, chegou a vencer a equipe do Guanabara. Então, assim, era uma equipe que despontava como o maior incômodo do Guanabara. A gente tem aí o Guanabara City classificado, enquanto o Bela Vista vai tentar sua classificação na última rodada. Na quarta colocação temos a equipe do Itaberaí com 5 pontos conquistados, também já está eliminado da competição. E em último temos a decepção do campeonato, a América de Morrinhos, 4 pontos conquistados, nenhuma vitória, todos os 4 pontos foram frutos de empate. Então, assim, o América de Morrinhos, para mim, a grande decepção dessa competição pelo tradicionalismo. Como é tradicional, a equipe da América de Morrinhos não podia ter feito uma Série C tão mal da forma que foi. E no grupo C, talvez o grupo mais embolado. Temos na primeira colocação a equipe do Aparecida com 10 pontos conquistados. Na segunda colocação temos o Itumbiara com 8 pontos. E na terceira colocação temos o Cerrado com 7 pontos. O Cerrado ainda tem chances de alcançar a equipe do Aparecida, ou seja, pode se tornar líder, porque o Cerrado tem 7 pontos conquistados, chegaria a 10, tem uma vitória a menos, mas com essa vitória chegaria a 3, só que teria que superar o saldo, uma vez que a Aparecida tem 4 de saldo, enquanto a equipe do Cerrado tem um saldo zerado.
E na última colocação, a equipe do Rio Verdense também já eliminada com 2 pontos e saldo de -5. Então, João Vitor, só para passar aqui, quem estaria se classificando? No grupo A, como primeiro e segundo colocados, primeiro, estaria passando Rio Verde e Uruaçu. No grupo B, Guanabara e Mineiros. No grupo C, Aparecida e Itumbiara. E como melhores terceiros colocados, estariam passando o Tupi com uma média de 1,8 e o Bela Vista com uma média de 1,5. O Cerrado, que é terceiro colocado no grupo C, tem uma média de 1,4. Então, se a terceira divisão acabasse hoje, essas seriam as equipes classificadas à próxima fase, às quartas de final do Goianão da terceira divisão. Beleza, valeu então, Luan, pelo excelente resumo. Terceira divisão pegando fogo, hein, Bolzan? Cara, é muito engraçado ter um time do meu bairro. Eu sou aqui do Guanabara, morei aqui a vida toda. É muito divertido ter um time do bairro. É a terceira divisão espetacular. Eu já disse várias vezes como o nível tem subido. Até por isso temos aí 3 grupos recheados de equipes tradicionais, equipes novas no futebol goiano. Então, a fórmula de disputa fica um pouco prejudicada, fica meio difícil de entender. No mesmo final de semana tem 3 rodadas acontecendo, mas um grande campeonato que vai se afunilando aí, vamos ver no mata-mata, que tem tudo para ser excepcional. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um Giro Fora de Eixo. Agradecendo a você, Bolzan, pela participação, onde as pessoas podem te encontrar e até a próxima. Valeu, João. No Instagram, @jpbolzan, no Twitter, se ele parar de brincar de tá frio, tá quente, também é @jpbolzan. Lembrando que nessa semana aqui no canal tivemos programa novo, né? Lançamento do Linha de 3, repercutindo tudo sobre o vôlei do estado. Aí a bomba da notícia com neurologia fora do Campeonato Goiano. Será que vai ficar mesmo fora da Superliga? Corre lá no vídeo para descobrir tudo. E é isso. Até a próxima. Mas é sempre um prazer estar aqui. Beleza, valeu, Bolzan. Valeu também, Luan, onde as pessoas podem te encontrar. Até a próxima, hein, Luan? Até a próxima, João Vitor. Valeu demais. As pessoas podem me encontrar no Instagram, no Threads e no TikTok. O Threads que virou uma opção aí diante desse Twitter que não sabe se vai ou se fica. Então, Luan HVX em todas essas redes. E tem também o Twitter, caso ele volte, Jornalismo Luan. Você pode procurar lá, eu dando alguns pitacos. E aproveitar também para falar que você pode encontrar não só eu, como vocês dois também, o Egler Soares e toda a galera do Fora de Eixo, no Doutores da Bola. Essa semana nós temos 4 transmissões. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente na sexta, a gente já tem transmissão de vôlei. No sábado, a gente tem Goiás e Mirassol pela Série B. E também, ainda no sábado, depois desse jogo, a gente vai ter jornada dupla, mais um jogo de vôlei. E no domingo, a gente fecha também com mais um jogo de vôlei do Goianão, Campeonato Goiano de Vôlei. Então, você pode nos acompanhar por lá também. Beleza. Vamos nessa então, galera. Obrigado ao Luan, obrigado ao João Pedro Bolzan pela participação. Meu Instagram é @joãovitor7. As nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. E é isso, até a próxima. Valeu!